Recentemente eu fiz um vídeo falando como reconhecer se a minha igreja é uma seita. E por que eu acho isso importante? Porque muita gente não entende esse conceito de seita, de saber se a igreja é realmente cristã ou não, como que eu devo avaliar quais são os pontos que fazem uma igreja ser bíblica, mais bíblica ou menos bíblica. E por conta desse vídeo, eu fui marcado em alguns outros vídeos nas redes sociais pedindo para eu comentar esses vídeos. Então eu quero fazer um react pequenininho a respeito desses vídeos que eu vi. Então eu separei 3 vídeos que eu achei interessante e que eu acho que vale a pena comentar. Coincidentemente, todos os 3 são da mesma igreja. Eu acho que porque tem um movimento muito grande de questionamento em cima dessa igreja especificamente, que é a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Muitas pessoas me marcaram em vídeos de pessoas dessa igreja que estão falando, questionando as doutrinas e etc. Então eu quero mostrar que essa questão das seitas é muito real, tá? É muito real e muito perigosa. E é importante de se avaliar. Por quê? Porque se você estiver numa igreja em que o ensinamento não é bíblico e não condiz com as escrituras, se ele for heresia, se ele for antibíblico, se ele apontar na direção de um Deus diferente, isso significa que necessariamente você está servindo a um Deus falso. Então é importante você levar a sério isso. Eu vou colocar o vídeo aqui, mas eu vou embaçar, tá? Eu não quero expor as pessoas que necessariamente estão aqui. Então o vídeo vai ficar embaçado, você só vai acompanhar comigo mesmo. Então o primeiro vídeo que me mandaram é de um rapaz que estava no supermercado e ele foi abordado por uma irmã da igreja que ele frequentava. E essa irmã foi dizer para ele algumas coisas a respeito da salvação dele. Dá uma olhada no vídeo. Mas justamente, se eu já estou em outra igreja, não tá bom? Não. Não? Não. Já não tá bom? Não. Não? Não. Então tem que voltar para CCB para ser salvo. CCB vai ser salvo e cumprir o que está escrito lá. Olha lá, tem que voltar para CCB para ser salvo e cumprir o que está escrito lá. Algumas pessoas aí nos comentários desse vídeo falaram que isso é um caso isolado. Assim, não, a igreja não pensa isso. A gente vai falar sobre isso depois. E tem as obras ainda. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo que não existe outra coisa. Olha lá, por quê? Porque Deus falou comigo que não existe salvação fora dessa igreja. Então, quer dizer, ele tem que ir para a igreja dela, porque Deus falou com ela que não existe salvação fora dessa igreja. Olha o tanto que isso é sério, né? E ela acredita nisso. O problema aqui não é o rapaz que não acredita, porque ele está certo em não acreditar, não faz nenhum sentido acreditar nisso. O problema é ela que acredita que isso é verdade, não só isso, mas que Deus falou isso para ela. Pensa que loucura. Deus falou comigo que não existe outra porta. A porta é lá. Não Deus existe falou outra com a porta. Falou pela A porta palavra é lá. lá do céu. Né? Então a irmã acha que nós somos salvos pelas obras, não pela graça. E pela graça também, os dois juntos. Então, mas a Bíblia fala... Pelas obras e pela graça. E é interessante que não é exclusividade dessa igreja acreditar nisso. Tem muitas outras igrejas que têm dificuldade de entender a doutrina da salvação e como a salvação é pela graça e não pelas obras. Efésios 2:8 vai dizer isso muito claramente. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ou seja, a salvação é sempre considerada um presente de Deus para nós. Naturalmente, vem frases do tipo, mas se eu sou salvo então pela graça, se eu não sou salvo pelas obras, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou ser salvo. Então, eu posso viver pecando, não preciso viver em santidade e, enfim... Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa. E isso não passa nem perto de ser a doutrina da salvação pela graça. Por quê? Porque quando você recebe a fé de Deus, né, quando Deus te dá a capacidade de crer, Ele naturalmente vai fazer com que essa fé, que é viva, porque foi Ele que deu, ela gere frutos. Então, as obras são consequência da fé que você recebeu. Então, você recebe a fé e você pratica as obras porque você acredita. Um exemplo muito simples que eu dou se eu estiver saindo na rua aqui e eu acreditar, eu tiver fé, eu tiver certeza, eu tiver aquela certeza mesmo de que vai chover, eu vou levar um guarda-chuva. Porque eu vou viver de acordo com aquilo que eu acredito. Se eu acredito que vai chover, não tem porquê eu não agir de acordo com aquilo que eu acredito, entende? É mais simples do que parece. Agora, para combater essa ideia de que eu não preciso buscar santidade, para combater essa falsa
simetria, né? As pessoas acabam desenvolvendo esse tipo de doutrina que não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina paralela, ou seja, isso aqui é outra religião, entende? Quem prega a salvação pelas obras vive outra religião, não vive cristianismo, porque o cristianismo desenvolveu a doutrina de forma diferente. E aí eu vi os comentários falando sobre, não, mas isso aqui é uma pessoa só, a igreja não ensina isso. Não é bem assim. Tem vídeo de pastores falando, que lá não tem pastor, né? Mas é como se fosse o pastor falando isso. Vamos dar uma olhada no próximo vídeo. Ó. Cristo, ninguém vai salvar, misericórdia. Esse aqui, ele já tava andando. Vou colocar de novo no começo. Presta atenção no que ele vai falar. Ele vai dizer que ninguém vai conquistar a sua salvação senão você. Presta atenção. A misericórdia, a salvação da sua alma. Saiba você de uma coisa: ninguém vai salvar tua alma senão você, porque o preço já foi pago por Cristo. Ninguém vai salvar você. Eu não consigo entender como ele consegue juntar essas duas coisas. Porque o preço já foi pago por Cristo, mas ninguém vai salvar a sua alma senão você. Ou seja, a salvação não é por meio de Cristo. O Cristo pagou o preço, mas você precisa ir lá e conquistar essa salvação por meio das suas obras. Entende? Que são coisas excludentes, assim, não são coisas que andam juntas. Ou Cristo salva, ou você se salva. É impossível que os dois sejam verdade ao mesmo tempo. No entanto, um pastor, que essa igreja não chama de pastor, mas é como se fosse um pastor ensinando isso para a igreja. Se não, você abre a sua caixinha agora e receba de Deus a misericórdia, a salvação da sua alma. Saiba você de uma coisa: ninguém vai salvar tua alma senão você. E ele repete aqui. Eu acho que o vídeo repetiu, na verdade. Entende tanto que isso é sério? Vamos pro próximo vídeo. É outro ancião aqui, outro pastor falando. Vamos lá. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem. O que salva são as obras que a pessoa tem. Ele ainda falou errado. O que salva é as obras, né? Me quebra. Esse erro de português me quebra. E a vida que levou em boas obras diante de Deus é a fé que tem. O que salva é a vida que levou e a fé que tem. Enfim, mistura muitas coisas, né? Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Esse é um outro ensinamento paralelo, dizendo que ele falou que a congregação é a graça de Deus. É o tipo de igreja que acredita que aquela igreja salva. Tem outras assim. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita nisso. Acredita que você não pode ser salvo se você não for da Igreja Católica Apostólica Romana. É como se Deus manifestasse a sua graça por meio daquela igreja, e não por meio da cruz, não por meio da fé que ele deu a você individualmente. Mas você pode até acreditar, mas se você não estiver na igreja, você está acreditando num Deus falso, porque o único caminho que leva a Deus é aquela igreja. Entende? Então, assim, tem outras coisas aqui, deixa eu ver se dá tempo de mostrar. Pregação não é religião, é a graça de Deus. Deus é onisciente. Outro pastor. Mas Ele nos deu liberdade de pensar, irmão. E nos fez semelhante a Ele. O ser humano é um pequeno Deus. O ser humano é um pequeno Deus. Olha que doideira. Então, assim, entende a seriedade de lidar com essas ideias, essas heresias, né? São heresias, são coisas que as pessoas falam que não tem fundamento bíblico. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: você é responsável por aquilo que você recebe, de filtrar isso e tratar isso dentro da Bíblia, tratar isso nas Escrituras. Então, tudo que você ouve deve ser filtrado, tudo que você ouve deve ser avaliado. E você deve buscar sempre o respaldo nas Escrituras. Por quê? Porque senão corre o risco de você ser ensinado a uma coisa que não é bíblica e, consequentemente, adorar um falso Deus, porque é um Deus que não é um Deus bíblico, não tem respaldo. Então, toma muito cuidado com isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe seu comentário aqui. Beijo, tchau.